Culto 1, amigos conversam. Gente, mais difícil do que definir para as crianças é para definir para nós adultos o que é oração. Porque a gente tenta colocar tantas coisas, a gente tenta pensar em tantas opções como se aquilo fosse necessário, ou como se a gente não tivesse com aquela opinião, como se a gente não tivesse aquela definição, a gente não fosse conseguir orar. Mas a verdade é que o Senhor nos chama a ser simples, o Senhor nos chama de amigos. Você conversa com o seu amigo apenas com jeitos e trejeitos? Não. Pare e pensa um pouquinho em como é o seu relacionamento com os seus amigos. Em alguns momentos há brigas, em outros momentos vocês se desentendem, em outros momentos vocês estão bem, em outros momentos vocês só dão risadas, em outros momentos vocês só ficam juntos em silêncio ou fazem algo juntos. Então uma amizade, ela não é o que a gente vive de oração hoje, porque a gente vive uma oração, né, como a igreja brasileira principalmente, como uma oração forçada, uma oração onde eu preciso falar isso, isso e aquilo, mas eu não sei o que é que o meu amigo quer ouvir. E como cristãos, como aqueles que querem agradar o coração do Senhor, nós precisamos focar em agradar o coração do Senhor. Mesmo nas nossas falas, mesmo na forma como a gente ora. E é por isso que essas 6 semanas nós precisamos primeiramente nos desconstruir. Nós precisamos tirar de nós essa, como eu posso dizer isso? Essa religiosidade mesmo. De que eu preciso orar assim, eu preciso orar daquele jeito, eu preciso orar daquele outro jeito. A gente tem muitas histórias na Bíblia que mostram que não é assim. A gente tem, por exemplo, Ana, quando ela estava chorando no templo, o sacerdote achou que ela estava bêbada porque não era normal. Nós temos ao mesmo tempo Jesus falando porque nós não devemos orar como os fariseus, que oram com a cabeça erguida e batem no peito dizendo que são pecadores. Nós temos muitas e muitas informações sobre oração na Bíblia, só que a gente tenta recolher todas elas ao invés de nós vivermos com simplicidade uma vida de oração. Porque se eu te perguntar o que é oração, com toda certeza você vai me responder, é falar com Deus. E se é falar com Deus, não existe definições. Não existe, entenda muito bem o que eu quero te falar, não existe um jeito certo ou errado no sentido de trejeitos. Não existe a gente esperar por uma definição, uma aula faz assim, assim, assim. Não existe. E é por esse motivo que nós precisamos desconstruir em nós. Nós precisamos desconstruir em nós porque o Senhor nos mandou ser como uma criança e as crianças são simples. E muitas vezes nós, por não sermos simples, impedimos elas de chegarem até Jesus. Você já parou para pensar que quando Jesus fala, ai daquele que fazer um dos meus pequeninos pecar, ele também está falando, ai daquele que não deixa os meus pequeninos orarem, ai daquele que não deixa os meus pequeninos chegarem até mim. Deixem as crianças orarem. Isso é, você precisa entender que a criança não vai orar como você está pensando. Porque a criança, ela entende a simplicidade, somos nós que não entendemos. A criança, ela vai orar como o Senhor deseja que ela ore. É claro, nós precisamos ensiná-las a orar. E para isso nós precisamos ser simples. A simplicidade, ela é muito importante, porque há tempo para todas as coisas. E o Senhor colocou a eternidade, o desejo de estar com o Senhor dentro do homem. E é por isso que nós precisamos estar com o Senhor. Os discípulos, eles passaram muito tempo com Jesus. E ainda assim chegou um ponto que eles chegaram para Jesus e falaram, Jesus, eu não sei orar. Como nós oramos? Então Jesus ensina a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, ela é muito mais do que uma oração para ser repetida, ela é um ensino de como orar. Ela é um ensino do que fazer para estar na presença de Deus. No material para devocional em casa, a gente trabalhou ponto a ponto. Mas aqui eu selecionei 6 pontos para a gente poder
trabalhar com as crianças, certo? Vamos lá então. Esse texto, esse primeiro culto, a gente vai trabalhar em cima de um versículo de João 15:15, que diz: eu vos chamo de amigos. Já não são mais servos, mas hoje eu vos chamo de amigos. A noção que nós queremos trazer nesse culto é que oração é estar com o seu melhor amigo. Para ler o versículo inteiro, João 15:15 diz: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado de amigo, porque tudo o que eu ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Isso quer dizer, eu chamo vocês de amigo porque eu converso com vocês. E eu conto para vocês aquilo que eu sei do pai. E aí o Senhor nos envia o Espírito Santo para que a gente continue vivendo nessa verdade, vivendo como amigo de Deus. E a gente fala muito sobre ser amigo de Deus para as crianças, e é de uma forma errada, porque a gente coloca como para a criança não pecar, para que ela viva uma amizade com Deus. Eu não quero dar foco de pecado aqui. Eu quero dar foco da presença de Deus. Sabe, queridos, é muito mais... O próprio Jesus disse isso, né? É muito mais fácil a gente ficar falando sobre os erros ou a gente ficar falando sobre o pecado do que a gente falar sobre a graça do Senhor. Aquele momento onde Jesus manda o paralítico levantar e aí ele fala: levanta que seus pecados estão perdoados. Os discípulos logo questionam, né, sobre a questão dele estar deitado, né? Então Jesus fala: levanta e anda, porque é mais importante que os pecados dele sejam perdoados, que ele viva com Jesus, do que ele levantar e andar. Só que nós, como igreja, a gente coloca o pecado na frente da presença de Deus. O mais importante em toda essa história de Jesus era que o paraplégico ali chegasse até Jesus. Para que aí sim, seus pecados fossem perdoados e ele fosse curado. Mas a gente coloca como: você quer ser amigo de Deus, então não peca para agradar a Jesus. Não é isso. Você quer ser amigo de Deus? Jesus morreu no teu lugar para que você possa ser amigo de Deus. Agora, não existem filhos que o Senhor ama mais ou não. Não existe isso. Mas existem amigos mais próximos. A única diferença é a proximidade, que você e a sua criança estão do Senhor. É só isso. Você pode ter, o próprio Jesus, né, ele tinha os 12, tinha a multidão, tinha os 12 e tinha os 3, que estavam mais próximos. A diferença não é o tamanho do amor, a diferença não é o estar com o Senhor, ou estar por ali. A diferença é o quanto eles queriam estar próximos de Jesus. E é esse ponto de amizade que nós precisamos entender. Que oração é a forma de nós nos comunicarmos com o nosso melhor amigo. E se ele é o nosso melhor amigo, não tem por que a gente colocar um monte de barreira que precisa ser assim ou assim. Nós precisamos viver. Certo? E aí a gente trabalha então o lúdico, né, para esse momento lúdico, primeiro momento lúdico, que tem 3 opções. A história contada é o momento onde Jesus e os discípulos estão juntos e os discípulos perguntam para Jesus como orar, né? E ali a gente colocou 3 opções, tá? A terceira em forma de teatro, então tá escrito em forma de teatro para que você quiser levar a sua equipe para fazer esse teatro. Eu sempre aconselho, principalmente se você tiver com todas as idades juntos, é mais legal. Porém, você tem também as opções seguintes, que culto 1, você tem a opção 1, a caixa surpresa, e aí lá você vai colocar a coroa, o coração e a Bíblia, e lá tem a explicação exatamente do que você vai fazer. Tá? E a opção 2, que seria para você usar como palitoche, que tá colocando ali, você tem Jesus e tem 2 discípulos, tá? Que é para imprimir aqui, tem 3 discípulos, perdão, para que você possa
recontar a história. Então é só imprimir. Ah, eu não quero usar dessa forma. Tá tudo certo, a gente pode usar como a sua criatividade colocar. A gente só passa uma base para poder ajudar vocês. Então você faz o lúdico, né? Lê na Bíblia, faz o lúdico, que conta a história com as crianças. Se quiser contar mais de uma vez com outras opções, não tem problema. Com o pessoal dos pequenininhos, foi colocado, deixa eu pegar aqui, a diferença é que tá com todos os discípulos, tá? Então, como tá com todos os discípulos, você consegue usar cada criança como um fantochezinho. Eu aconselho que você plastifique isso aqui e corte. Aqui tá, o meu tá meio cortadinho, que foi antes de eu arrumar, tá? Mas plastifique e corte, e aí as crianças podem pegar na mão, podem usar para elas ajudarem também, né? Elas vão se sentir bem amadas com isso e vão poder participar, ok? E aí, a gente vai para a pregação. A pregação, nessa missão, a pregação para as crianças de 5 a 12 anos, ela tá, se não parecida, igual. Agora, para as crianças menores, a gente muda um pouquinho, mas é muito pouca coisa. E já está em ordem. Então, o que você vai fazer? Você vai ouvir aqui a pregação dos maiores, tá? Para que você tenha um pouco mais também de contato, que você tenha um pouco mais de conhecimento. E aí depois você vai lá ler a pregação para os menores, como que foi escrito para você estudar, e você vai ver a diferença. Por quê? Porque no material para crianças pequenas, a gente coloca um pouco mais de explicação, um pouco mais de lúdico, um pouco mais de dinâmicas adequadas à idade, tá? Então, por isso você vai ver um pouco de diferença nessa situação, tá certo? Vamos lá, então? Bom, como que você vai pregar para as crianças? Como uma pregação mesmo, tá, gente? É muito importante que você traga esse ambiente de culto já para crianças, principalmente de 5 a 12 anos. Cadeira, gente, se possível, como uma igreja, como do culto. Por quê? Para que eles comecem a acostumar, tá? Não quer dizer que não tem uma dinâmica no meio, mas você trazer esse ambiente ajuda a fazer com que eles entendam maturidade de estar naquele local, ok? Mesmo tendo 5 anos, tá, gente? É saber se comportar. Então, claro, com uma criança de 5 anos, você vai ser muito mais flexível do que com uma criança de 12 anos. As crianças de 9 a 12 anos na igreja, eles têm aqui na igreja, né, eles têm uma pregação muito maior e não, eles não podem sair no meio da pregação. Por quê? Porque eles já têm 9 a 12 anos. Eles precisam começar a ter essa... Não é assim que funciona, sabe? Por quê? Porque eles vão ser adultos daqui a pouco e eles vão ter que aprender, eles vão ter que estar cultuando lá fora com os adultos. E aí? Isso te apavora ou isso te deixa... Não, tá de boa, eles sabem fazer. Certo? Então, vamos lá. Bom, a pregação, você vai falar mais ou menos o que eu falei aqui pra você agora. Mas eu vou fazer pra vocês como se eu estivesse fazendo com as crianças na hora, tá? Pra ajudar vocês também, ok? Vamos lá. Deixa eu entrar no modo crianças agora. Bom, gente, a gente leu lá em João 15:15 que Jesus nos chama de amigos. Vocês já pararam pra pensar o que é isso? Seguinte, isso aqui eu tô incluindo, tá, gente? Seguinte, tenho aqui meu astronauta, nós vamos ir passando, quando a música parar, você vai falar uma coisa que você gosta de fazer com o seu amigo. Falou, né? Parou. Quando terminou, quando algumas crianças falaram, você começa a explicar. Pois é, Jesus nos chama de amigos. Quer dizer que isso que você faz com o seu amigo, Jesus quer fazer com você. Ele quer estar com você dessa forma. E não à toa, ele morreu por nós e ainda nos mandou o Espírito Santo como consolador, alguém que estaria com a gente todos os dias, para que a gente pudesse realmente conhecer ele, para que a gente pudesse realmente ser amigo do Senhor. Agora, quem tem o melhor amigo aqui? Como que é o seu relacionamento com o seu melhor amigo? Você gosta de ficar muito tempo sem falar com ele? Ah, você fica de boa 1 ano sem brincar com ele. Vocês não têm um jogo preferido? Vocês não têm uma atividade que vocês gostam de fazer juntos? Pois bem, quando Jesus
fala, nos chama de amigos, ele diz que aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele gosta de fazer, o que você gosta de fazer, ele quer fazer com você. Ele quer estar com você. Ele quer que você possa realmente viver isso com ele. E, gente, é muito mais legal quando a gente tá com Jesus. Porque você já pensou se o seu melhor amigo fosse um super-herói? Jesus é o maior de todos. Deus tem o poder para criar o universo e fazer qualquer coisa. Você já imaginou que o Rei dos Reis, o Senhor de toda a criação, aquele que criou céu e terra, ele chamou você de amigo? Ah, mas como que a gente conversa com esse amigo? A gente ora. O que é orar? Orar é conversar com Deus. Ah, então todo mundo pode começar a orar agora? Quem vai orar? Normalmente eles ficam parados agora, né? Eles não têm coragem. Muitas vezes a gente tem vergonha de orar porque a gente não sabe como orar. Mas se a gente vê que orar é conversar com Deus, então a gente pode conversar com Deus. Da mesma forma como eu estou falando com você e você fala comigo. Lá em Lucas, conta a história do momento onde, Lucas 11:1, onde todos os discípulos de Jesus, os amigos de Jesus que estavam sempre com ele, eles chegaram para Jesus e perguntaram: ei, Jesus, como que eu faço para orar? Eles estavam falando com Jesus o tempo todo e ainda assim eles tiveram dúvidas de como orar. Jesus foi lá e ensinou eles. E ali teve um monte de segredo no meio da oração. E hoje a gente vai aprender esses segredos. Mas antes, eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Então, uma brincadeira bem simples. Eu coloquei aqui, gente, um telefone sem fio. Pra quê? Você pode fazer várias vezes, tá? E, gente, eu vou falando aqui, você vai vendo que é algo rápido. Só que quando você coloca a brincadeira, isso aumenta. Porque você vai ter um tempo de arrumar as crianças, de fazer algumas vezes com as crianças, depois de explicar para as crianças. Então, esse tempo, ele aumenta em 10 a 15 minutos, certo? Então, telefone sem fio. Coloca as crianças em fila, fala, e aí nunca vai chegar. Aí vai trocando, tá? Até que todas fiquem em primeiro lugar. Aí, você faz só com uma criança. E quando você fizer com uma criança, a mensagem vai sair direito. Por quê? Quanto mais perto de Jesus a gente estiver, melhor a gente vai entender a sua voz. Melhor a gente vai entender aquilo que o nosso amigo quer fazer com a gente, que o nosso amigo quer falar pra gente. Por isso que a gente tem que estar perto de Jesus, porque ele quer ser o nosso amigo. Senão, a mensagem se perde. A mensagem, ela vai acrescentando um a um. Vou abrir um parênteses aqui. Você sabe por que a igreja brasileira ela tem tanto problema com o mover profético? Claro, existe uma realidade espiritual. Mas por que nós paramos de buscar ouvir a voz de Deus como filhos, como amigos? E nós deixamos que outras pessoas começassem a falar de o que Deus tinha para nós. Não tô dizendo que isso não acontece, gente. Mas posso ser bem sincera? Normalmente, o Senhor, ele confirma, através de outros, aquilo que ele já está nos mostrando. E se é necessário que venha alguém falar com a gente, é porque nós não estamos parando para ouvir a voz do Senhor. Nós não estamos parando para falar com ele. Entende? Ou nós estamos sendo muito teimosos e não estamos ouvindo. Então, a igreja brasileira, por causa disso, a gente começou a ficar tão longe do Senhor que a gente parou de ouvir a sua voz. E a gente começou a aceitar qualquer coisa que ouvia. E aí é claro que o inimigo usou dessa situação. E muitas pessoas começaram a falar coisas que não vinham do Senhor, mas que estavam colocando ali. E criou uma barreira com o profético, que é algo simples dentro da igreja brasileira. Certo? Fecha parênteses. Então, essa brincadeira é para mostrar isso. Que o primeiro ponto é que precisa estar mais perto possível do Senhor. Quanto mais na frente da fila, melhor é a forma como eles escutam a mensagem, certo?
E depois a gente entra no como orar. Você pode também repetir a história, o momento lúdico, de uma outra forma, com os discípulos. E aí você pode fazer, a lista tá ali no material, a lista de segredos que Jesus colocou. E esconder pela sala. Para crianças de 5 a 8 anos, ou de 3 a 5 também pode usar isso, você usa desenhos. Agora, para as crianças maiores, você pode usar só a escrita ou até a referência bíblica, para que a criança abra na Bíblia e veja isso, ok? E aí vai ter ali os segredos, e aí você pode até nesse momento, quando for abrindo, toda vez que abrir, eles precisam fazer algo com aquilo. Então, abrir o primeiro papelzinho, louvar a Deus, reconhecer quem Ele é. Ah, vamos cantar uma música que mostra quem é Jesus. Agradecer, quer dizer, vamos agradecer, cada um vai agradecer por uma coisa. Joga a bola, quem pegar agradece. Pedir, apresentar nossos desejos e necessidades, cada um pede uma coisa. Pedir perdão, confessar nossos erros. Pedir pelo reino, pedir para que o Senhor esteja conosco, a presença de Deus esteja conosco. E por último, estar com Ele, quer dizer, nós dizemos a Ele que nós queremos estar perto dEle. Fica bem mais lúdico, tá? Porque é um tema lúdico, mesmo que tenha uma profundidade, ele é um tema simples e lúdico, tá? Para trazer isso pro dia a dia. E se vocês vão ver que essas pregações, elas são mais curtas do que as últimas. Por quê? A gente precisa de tempo para que a criança ore nesse tempo, nessa missão. Então, a maior parte do tempo não vai ser de pregação, vai ser de prática, certo? E aí a gente entra no conhecer o reino, que é onde você relembra os versículos e a história. Depois vai entender o reino. Para orar, a gente precisa entender que é algo simples, é falar com o Senhor. Você não precisa de palavras bonitas, porque Deus já sabe de tudo. Aí, a primeira coisa que você vai fazer, você vai entrar no manifestar o reino, e eu vou dar mais 2 opções aqui para você, eu escrevi, que você pode fazer agora, até para aumentar o tempo e tal, vai controlando conforme estão as crianças, ok? Primeira, tenha um tempo para clamar por Jesus. Pega as crianças, começa a clamar por Jesus. Fala, Jesus, 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 Jesus. A gente não precisa falar muitas vezes. A gente só precisa clamar por Ele. E aí você clama por Jesus. Porque chamar o amigo é a primeira forma que a gente começa a conversa. Não é assim? Ou a gente fala oi, ou a gente chama o nome do nosso amigo. Então, ensina a criança a chamar por Jesus. Segundo, você pode colocar essa criança na frente de uma cadeira ou algo assim, ou em círculo mesmo, e pedir que cada um conte uma história para Jesus. Algo bem simples. E no final, você vai mostrar a eles que essa conversa também foi uma oração. Você agradece, você fala, Jesus, obrigada, porque você ouviu cada um que esteve aqui. E porque você ouviu cada um que esteve aqui, você ouviu cada história. E cada história faz parte, Senhor, da nossa vida, daquilo que o Senhor deixou a gente viver. E por isso a gente agradece, porque a gente pode te contar. Só isso. E por último, né? Eu deixei 2 exemplos aqui que vão tomar tempo, né, gente? E por último, eu coloquei o dado da oração, que você pode fazer um grande. Não precisa ser com esses exemplos, tá, gente? Pode pegar outro, pode pegar um dado e escrever as coisas que você quer colocar naquele dia. Pode fazer até para todos os cultos, tá bom? Então, primeira coisa, faz o dado, e aí você joga o dado, e aqui tem pessoas não salvas, amigos, família, desempregados, doentes, ministérios da igreja, mas pode colocar outras coisas, pode colocar missão, pode colocar família, pode colocar amigos, pode colocar pais, animais, pode colocar tudo que você quiser. E aí, a criança joga o dado, e aí cada criança fala uma palavra. Ao invés de uma criança orar, cada criança vai falar uma palavra só. Então, por exemplo, Jesus, aí outro, eu quero te pedir que cure os doentes. Aí você puxa de novo, porque eles, entende? É uma brincadeira séria.
E assim você vai fazendo com vários, eles vão gostar porque é algo rápido, né, ativo. Com os pequenininhos, né, de 5 a 8 anos, pode ser feito com uma frase. Jesus, eu quero te pedir que você cure o doente. Por que cura os doentes? Ah, em que doentes? Aí cada um fala uma coisa, porque uma palavra só eles podem se perder na questão cognitiva. E no pessoal de 3 a 5 anos, você pode usar também o dado, tá? Com exemplos um pouco mais leves. Então, que eles agradeçam pela família, que eles agradeçam pelo bichinho, que eles orem pelas pessoas doentes, pela vovó e vovô, tá? Coisas que são conhecidas por eles. 3 a 5 anos já tá indo pra escola, então dá pra colocar escola também, ok? E por último, se você quiser, a atividade é que você faça um desses dados para cada criança, né? Ou dê para eles fazerem, para que eles levem, e aí quando eles levarem, eles... o desafio, né, é que eles orem todos os dias, eles joguem 2 vezes e orem por aquilo que caiu no dado. Por isso, mesmo que tenha esse pronto, eu te aconselho a fazer um com a sua realidade, porque vai fazer muito mais sentido para a criança. Eu coloquei um dado pronto, só para te ajudar, mas você pode fazer com a sua realidade, tá certo? Bom, gente, esse foi o primeiro culto, e aí quem tá, então, na turma de 3 a 5 anos, lá no material você consegue ver escrito de outra forma, tá certo? Que Deus te abençoe e logo em breve a gente fala sobre o segundo culto. Tchau, tchau.